Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar num tema profundo e que por séculos tem sido objeto de reflexão, debate e até conflito: a existência de Deus. Antes de começarmos, quero deixar bem claro que este vídeo não tem a intenção de ofender ninguém ou desrespeitar crenças. O objetivo é puramente filosófico e racional, explorar os argumentos e as perguntas que levam muitas pessoas, incluindo eu, a questionar ou a não acreditar na existência de um ser supremo. Vamos embarcar nessa jornada de pensamento crítico juntos. Um dos primeiros e mais clássicos pontos de questionamento é o problema do mal. A questão é simples na sua formulação, mas devastadora nas suas implicações. Se existe um Deus que é, ao mesmo tempo, onipotente, ou seja, todo-poderoso, onisciente, que sabe de tudo, e onibenevolente, que é perfeitamente bom, por que existe tanto mal e sofrimento no mundo? Pensem nas catástrofes naturais, como tsunamis e terremotos, que ceifam milhares de vidas inocentes, incluindo crianças. Pensem nas doenças terríveis que afligem pessoas boas. Pensem na crueldade humana, nas guerras, na fome. Se Deus é todo-poderoso, Ele poderia impedir todo esse sofrimento. Se Ele é perfeitamente bom, Ele desejaria impedir. Se Ele sabe de tudo, Ele conhece cada instância de dor antes mesmo que aconteça. Então, por que o sofrimento persiste? Uma resposta comum é o livre-arbítrio. Dizem que Deus nos deu a liberdade de escolha, e o mal é uma consequência das nossas más escolhas. Isso pode talvez explicar o mal causado por humanos, como guerras e crimes. Mas e os desastres naturais? E uma criança que nasce com uma doença genética fatal? Que escolha ela fez? O livre-arbítrio não explica o sofrimento que não é resultado direto da ação humana. O mal natural continua sendo um grande enigma para a teologia. Outra linha de argumentação é a falta de evidências empíricas e verificáveis. Na ciência, uma afirmação extraordinária exige evidências extraordinárias. A existência de um criador sobrenatural do universo é, sem dúvida, uma afirmação extraordinária. No entanto, onde estão as evidências? As escrituras sagradas, como a Bíblia, o Alcorão ou a Torá, são apresentadas como prova. Mas aqui enfrentamos o problema da circularidade. Disse que o livro é a palavra de Deus porque o próprio livro diz que isso é como eu escrever um livro dizendo que sou o rei do mundo e usar esse mesmo livro como prova da minha realeza. Não funciona assim. Além disso, esses textos estão repletos de contradições internas, imprecisões históricas e científicas, e relatos de milagres que nunca foram replicados ou observados sob condições controladas. Se um Deus quisesse se revelar à humanidade de forma clara e inequívoca, por que Ele faria isso através de textos antigos, escritos por homens de uma época com conhecimento limitado sobre o mundo e que são abertos a inúmeras interpretações conflitantes? Por que não uma revelação contínua, clara e universalmente acessível a todos, em todas as épocas? Vamos pensar também na multiplicidade de religiões. Existem milhares de deuses e sistemas de crença diferentes ao redor do mundo. O cristão está convencido de que seu Deus é o único verdadeiro, assim como o muçulmano, o hindu, o judeu. Todos eles não podem estar certos ao mesmo tempo, pois suas doutrinas são mutuamente exclusivas em pontos fundamentais. A maioria das pessoas adere à religião de seus pais e da cultura onde nasceu. Uma pessoa nascida na Arábia Saudita tem uma probabilidade altíssima de ser muçulmana, enquanto alguém nascido na Irlanda provavelmente será cristão. Isso sugere que a crença religiosa é, em grande parte, um produto do acaso geográfico e cultural, e não o resultado de uma verdade divina revelada. Se apenas uma religião é a verdadeira, isso significa que bilhões de pessoas, ao longo da história, estariam condenadas simplesmente por terem nascido no lugar errado, na hora errada. Que tipo de plano divino, justo, seria esse? Outro ponto importante é o argumento da incoerência. Muitos dos atributos tradicionalmente associados a Deus
parecem logicamente contraditórios. Por exemplo, a ideia de um ser que é ao mesmo tempo onisciente e que nos dá livre-arbítrio. Se Deus sabe absolutamente tudo o que vai acontecer, incluindo cada escolha que eu farei na minha vida, como eu posso ser verdadeiramente livre para fazer essas escolhas? Se o meu futuro já está escrito e conhecido por Deus, então minhas ações são predeterminadas. A sensação de liberdade seria apenas uma ilusão. Não se pode ter ao mesmo tempo um conhecimento prévio absoluto e uma liberdade genuína. É uma contradição lógica. Da mesma forma, a ideia de perfeição, um ser perfeito, por definição, não tem necessidades, desejos ou carências. Por que então um ser perfeito criaria o universo? Por que ele precisaria ou desejaria ser adorado, louvado e amado por suas criações? O próprio ato de criar e de desejar adoração parece implicar uma necessidade ou um estado de incompletude, o que contradiz a ideia de perfeição. A ciência moderna também oferece explicações naturalistas para fenômenos que antes eram atribuídos ao divino. A origem do universo é explicada pelo Big Bang. A complexidade e diversidade da vida na Terra são explicadas pela teoria da evolução por seleção natural, um processo cego e não guiado. Fenômenos climáticos, doenças, o funcionamento do nosso cérebro e da nossa consciência. Tudo isso está sendo cada vez mais compreendido através de processos naturais, sem a necessidade de invocar uma intervenção sobrenatural. O Deus das lacunas, aquele Deus que era usado para explicar o que não entendíamos, está com seu espaço cada vez mais reduzido à medida que o conhecimento científico avança. Claro, a ciência não pode provar a não existência de Deus. É logicamente impossível provar uma negativa. Eu não posso provar que não existem fadas ou duendes invisíveis no meu jardim. No entanto, a ausência completa de evidências, combinada com explicações naturais robustas para o funcionamento do universo, torna a hipótese de Deus desnecessária e improvável. É o que chamamos de ônus da prova. Quem faz a afirmação positiva, Deus existe, é quem tem a responsabilidade de apresentar as evidências. Até agora, essas evidências não foram apresentadas de uma forma que satisfaça o escrutínio racional e científico. Muitos dizem que a fé é o caminho para conhecer a Deus, uma crença que não requer evidências. Mas a fé, por definição, é acreditar em algo sem provas. E se você pode acreditar em qualquer coisa por fé, como você distingue o que é verdadeiro do que é falso? A fé pode levar uma pessoa a acreditar no Deus cristão, outra a acreditar em Alá e uma terceira a acreditar que extraterrestres controlam o governo. A fé não é um método confiável para descobrir a verdade sobre a realidade. É um abandono do método. Eu entendo que a religião pode trazer conforto, propósito, comunidade e um código moral para muitas pessoas. E esses são aspectos valiosos da experiência humana. No entanto, é possível ter tudo isso sem a necessidade de acreditar em dogmas sobrenaturais. Podemos encontrar propósito na melhoria da condição humana. Podemos construir comunidades fortes baseadas em valores compartilhados de empatia e cooperação. Podemos desenvolver uma moralidade secular, baseada na razão e na compreensão das consequências de nossas ações, no bem-estar de seres sencientes. A ideia de que precisamos de um supervisor celestial para sermos bons é, na verdade, um pouco depreciativa para a capacidade humana de compaixão e ética. Em resumo, o problema do mal, a falta de evidências empíricas, a multiplicidade de religiões, as contradições lógicas nos atributos divinos e o poder explicativo da ciência são razões poderosas que nos levam a questionar a existência de Deus. Para muitos de nós, o universo, em toda a sua vasta, indiferente e maravilhosa complexidade, faz muito mais sentido sem a necessidade de um criador sobrenatural. A vida se torna ainda mais preciosa
quando percebemos que esta é a única que temos e que a responsabilidade de torná-la significativa e de cuidar uns dos outros é inteiramente nossa. Este é um tópico vasto e mal arranhamos a superfície, mas espero que esta reflexão tenha sido útil para organizar algumas das principais linhas de pensamento ateísta. Quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Deixem seus comentários aqui embaixo, sempre com respeito, para que possamos continuar essa conversa importante. Obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou dessa abordagem racional e filosófica, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.